sua casa. Estou falando ele aqui para ficar à vontade de me interromper a hora que ele quiser e ver que eu estou falando bobagem demais, para ele vir aqui e me tirar, não é? É um prazer estar com vocês, uma honra muito grande. Fizemos uma viagem longa, não é? Mas com muita alegria de estar aqui, de conhecer vocês, de estar com o pastor Odilon, um privilégio enorme mesmo, muito grande. Eu tenho, não é, consciência do exagero dele, mas consciência da admiração recíproca também, não é? Admiro tanto o trabalho que ele tem feito, é impressionante vocês, impressionante isso aqui ser um encontro de liderança, uma conferência de liderança. Isso mostra de que Deus está abençoando muito vocês e eu me alegro demais, não é? Deus tem um plano para o nosso país e é muito joia estar aqui e ver isso tudo acontecendo. Zaqueu tem toda a razão, não é? Parou o carro ali na vaga de idoso, quer dizer, parou no lugar certo. Eu já estou quebrado mesmo, dói da cabeça aos pés, tudo dói, né? Eu estou naquela época assim da dor, né? Dói coluna, dói o pé, dói o pescoço, né? Então já estou nessa fase. Minha filha mais nova, né? Já está com 27 anos, acho. E então já estou ficando velho mesmo, né? Velho. Eu já fui engenheiro muitos anos, né? Já sou pastor há 28 anos, muitos anos também. Sou pastor da Igreja Batista Central, sou casado com a Juliana já há 32 anos. E temos essas duas filhas queridas, né? No meio das duas perdemos um garotinho. E nossa família é muito linda, não é? Muito bacana mesmo. Eu sou pastor dessa Igreja Batista, uma igreja muito legal, né? Igreja Batista Central. E eu me tornei pastor, assim, por chamado de Deus. Eu era pastor auxiliar do pastor da minha igreja. Eu ajudei da melhor maneira que eu podia. Um dia ele falou assim: estou indo embora e você fica aí cuidando da igreja. Então eu fiquei temporariamente, né, interinamente, até eles convidarem um pastor de verdade, né, porque eu ainda sou um pastor de mentirinha, né? E eles estão procurando até hoje um pastor de verdade lá, né? Mas nós fizemos aqueles convites, ninguém aceitou, e eu fui fundo e fiquei lá mesmo. E estou lá até hoje, não é? Já esses anos todos, dirigindo a Igreja Batista Central. E nós éramos uma igreja pequenininha, não é? Nessa época que o pastor saiu, aí mais gente saiu ainda. Fomos ali para 200 e poucas pessoas. E foi nessa época, não é, que a gente começou a buscar a Deus. Primeira coisa que aconteceu foi um avivamento espiritual. Deus começou a mexer com a nossa maneira de vê-lo, de ver o Espírito Santo, e buscamos demais, não é? E isso trouxe assim uma renovação, uma coragem por mudança, um anelo por mudança, não é? E Deus começou a fazer isso. E foi nessa época que eu entendo que Deus me transformou mesmo, quando eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo. Sabe, querido, eu sei que você é líder e minha paixão é encontrar com líder. Mas um líder tem que ter muita clareza de duas coisas. Uma delas é o que nós vamos falar hoje, é do chamado do líder. Se nós não tivermos certeza do chamado, a gente desiste. Porque ser um líder é muito difícil. Você não tenha dúvida que eu estou aqui com dó de você, não é? Porque eu sei que ser um líder, seja o nível que for, irmão, é dose. Não é fácil, não. Tanto que não é fácil que o Senhor não pediu para a gente liderar, não. Porque se pedisse, a gente falava: ó, Senhor, não. Ele nem pediu, porque se pedisse, ninguém aparecia. Ele mandou. Ele mandou. Eu sou pastor não porque eu gosto, não, irmão. É porque Deus mandou. Você é líder de célula, supervisor, discipulador, não é porque você gosta, não. Porque dá muito trabalho, não é não? É porque Deus te mandou, irmão. É chamado. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Todo líder tem que ter certeza do chamado. Todo líder, não é? Ele tem que ter certeza disso. E Deus, foi nessa época aí que Deus me deu essa certeza desse chamado. Mas todo líder também tem que ter absoluta certeza, não é? De que foi ungido por Deus, de que realmente teve um encontro com o poder de Deus. Porque se nós não tivermos o poder de Deus, nós não damos conta. Não é? E foi nessa época que, com certeza do meu chamado,
tive uma experiência com Deus, e ali naquela experiência com Deus, eu sabia que agora eu era capaz, que Deus tinha me dado uma unção, e esta unção, esta presença, essa busca, essa rendição, mudou a minha vida, minha liderança, meu ministério. Anos de pastor fracassado, 11 anos tentando e só piorando. O pastor, quando saiu, me entregou 550 pessoas. Agora eu estava com 200 e pouquinho, 50 pessoas no culto de domingo de manhã, o mais cheio. Então, um fracasso horroroso. E eu querendo pular fora. E Deus falou, mas eu te chamei. Eu falei, então me dá poder. Ele falou, busca. E eu comecei a buscar. Então Deus me visitou. E com aquela certeza do poder, da presença, do batismo do Espírito Santo, da realidade de uma força sobrenatural ao meu lado e em mim, de que eu não precisaria me preocupar com o que falar, que Ele poria palavras na minha boca, de que Ele me iluminaria meus olhos para enxergar o que ninguém estava enxergando, de que Ele me permitiria ver um caminho à frente, ter certeza de que essa é a direção. Tudo mudou quando o Espírito Santo veio, não é mesmo? Então, líder, talvez você está aí vacilando, não é? E lutando com sua liderança por causa dessas duas coisas, e isso é imprescindível. É imprescindível você ter certeza do seu chamado, e eu quero te dizer que o seu chamado é uma ordem. Mas você tem que ter certeza da sua unção, de que Deus te deu uma capacitação, e esse é um privilégio. É o privilégio de ser a casa de Deus, o privilégio de oferecer seu corpo para Deus usar, o privilégio de ser boca dEle, mão dEle, o privilégio dessa intimidade entranhada, que Ele fica aqui nos seus intestinos, aqui, ó, que Ele está aqui dentro de você todo, que Ele está na boca, está no olho, que Ele está aqui dentro de você todinho, que Ele te conhece, mistura com você, e não é você e não é Ele, você não sabe se é você, se é Ele, é vocês dois, não é? A certeza de que você não tem capacidade de fazer isso, mas porque Ele está em você, você tem capacidade de fazer tudo, não é? E que você olha para você e treme, mas você olha para Ele e fala, vamos embora, não é? Que você fala, eu não dou mais conta, eu estou exausto, cansado, e que Ele fala, você fala, descansei, pronto, está aqui, estou animado de novo. É Ele, nós precisamos ter isso. Então quando recebi essa visitação de Deus, quando eu me levantei, eu não era mais a mesma pessoa. Eu voltei para pregar na igreja, quando eu começava a mesma mensagem velha, não é? Copiada de um livrinho lá, 10 anos atrás, eu na hora lá peguei, fui pregar, o povo começa tudo a chorar. E eu falei, que é isso? E aí eu vi, agora mudou, não é? Então a partir daí Deus começou a fazer, e quando nós estamos nesse auge desse avivamento, em 1998, 99, Deus começa a falar comigo, eu buscando, Senhor, agora o que eu vou fazer? E foi nessa busca, não é? Visitando muitos lugares, lendo muito, que Deus falou conosco, agora é hora de você implantar os pequenos grupos. Eu falei, nem morta, Creuza, mas não vai mesmo. Mas Deus falou, uma ordem. Eu falei, pois não, Senhor, claro. E começamos com muita resistência, não é? Por quê? Porque estava um zum de que célula era um problema, de que célula dividia, que célula tinha muito Gs aí, tinha um monte de coisa e tal. E aí, não é, eu comecei a orar, buscar, me preparar. Vim aqui quantas vezes, não é, aprender com o pastor Roberto Laia, aí, de Curitiba, o curso lá da igreja em célula, né? 99, 2000. E 2001 nós abrimos a nossa primeira célula. Outubro de 2001, a minha célula na minha casa. E já desde outubro de 2001, então já vai fazer 15 anos, né, que você foi lá toda terça-feira, minha célula está lá na minha casa. Não é? Eu sou líder de célula como você, eu lidero a minha célula há 15 anos. 15 anos. Terça-feira eu tive uma reunião gloriosa. No nosso sistema, durante a célula, eu ligo meu celular aqui rapidinho, eu faço a chamada, eu vou olhando aqui, bato só o dedo assim, mas no final tem que dizer se teve presença de Deus. Mas para dizer que teve presença de Deus, como é que foi, só tem 3 carinhas aqui. Um está tristinho, horrível a reunião. O outro está mais ou menos, normal. E o outro está assim, sabe, rindo. Aí eu já fui direto no sorriso do bonequinho e marquei. Porque que reunião gloriosa foi terça-feira. Que reunião gloriosa. Ver pessoas entregando a vida a Cristo. Ver gente sendo transformada ali na sala da minha casa há anos. Não é? Da minha casa, não é? Minha filha líder, supervisora, minha esposa, né? Liderando tantas mulheres,
Eu fico impressionado. E eu lidero célula até hoje, porque a minha igreja é em célula, não é mesmo? Então, eu sei que isso Deus me chamou. E já há muitos anos, então, nós fazemos isso. Hoje nós somos muitas células, não é? Muitas igrejas. Deus tem dado muita graça. E eu me alegro por isso, não é? Me alegro mesmo. E me alegro de ver a mesma obra aqui, não é? Pegando fogo. E vocês tão dedicados, fazendo com tanto coração. Me alegro de ver vocês aqui numa quinta-feira à noite para fazer uma conferência de capacitação, de palavra, de transferência de unção. E é isso que eu espero, né? Eu espero que você receba uma unção muito poderosa, que você nunca mais tenha problema com sua liderança por causa desse final de semana, desses dias, que Deus transfira algo assim espetacular para você, não é? Uma coisa você vai descobrir assim ao longo desses quinta, sexta e sábado aqui, você vai olhar e vai falar assim, é isso aí. Mas isso aí, é isso mesmo, essa porcaria aí, esse pastorzinho aí, é isso mesmo. Mas você vai ver que o Senhor faz coisa grandiosa, não é mesmo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, meu querido, para a gente orar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se colocasse de pé, para nós lermos um dos textos mais conhecidos, mais poderosos, mais lindos, não é, das Escrituras, mais desafiadores. Você vai abrir na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no verso 58, e hoje é um versículo só. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. O texto nos diz, lendo na Nova Versão Internacional: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Na Revista Atualizada diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode até escolher uma das duas versões, mas você não tem escolha. Se vai trabalhar ou não vai. Você só tem um tipo de trabalho a fazer para o Senhor, um trabalho abundante. Você só tem para fazer uma obra dedicada ao Senhor. Isso não tem opção. Então vamos orar ao Senhor para Deus falar o nosso coração em cima desse texto aqui. E nesses minutos agora nós vamos ver o que Deus tem para nós a respeito do nosso chamado. Fala com o Senhor assim em voz alta. Diga assim: Deus, através do Teu Espírito Santo, fala o meu coração. Eu abro a minha mente, eu abro meus ouvidos, eu abro meu coração, eu abro o meu espírito para receber a palavra do Senhor, para receber espírito e vida. Eu recebo pela fé espírito e vida mediante a palavra de Deus. Que meu homem interior seja fortalecido a ponto de se tornar inabalável. Pai, fala o meu coração, ensina-me, eu quero aprender. Senhor, faz-me mudar minhas posições, porque eu quero obedecer ao Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Querido, veja o que esse texto diz. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, sede firmes e inabaláveis. Portanto, meus irmãos, que nada abale vocês, nada abale vocês. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de você não será inútil. Meu irmão, se tem uma coisa que eu tenho visto em 15 anos de modelo celular, é como os líderes se abalam. Uma das coisas que eu tenho mais visto é célula fechar. Meu irmão, eu acho que se célula não fechasse,
O meu alvo para 2017 agora, que são 5.000 células, eu já teria alcançado em 2010. Irmão, já fechou tanta célula, tanto líder já parou de liderar, que eu falo, meu Deus, se esses líderes não parassem. E uma coisa que eu tenho sempre procurado é, por que a gente se abala tanto? Por que às vezes é tão difícil perseverar na obra do Senhor? O apóstolo Paulo diz para nós, aqui nesse texto, ele diz, irmãos, sejam firmes, que nada os abale, mantenha-se, permaneça, continue na obra do Senhor. E saiba que se você não se abalar e continuar, haverá uma grande recompensa. É o que o texto está falando para nós. Esse texto, irmãos, é um dos versículos mais estimados pelos pastores. Em encontros de pastores, eu participo muito, muitas vezes a gente pergunta assim, qual que é o seu versículo preferido? Eu me lembro lá em Seul, na igreja do Paul Yang-cho, a gente fazendo um retiro num acampamento dele, nós estávamos reunidos com pastores do mundo inteiro, eu fiquei impressionado, eu falei, gente, quase 20% dos pastores disseram, o versículo da minha vida, 1 Coríntios 15, 58, foi lá que eu peguei e falei assim, agora eu vou olhar para esse versículo, porque todo mundo disse que esse versículo é o versículo da minha vida. Pastor Bill Hybels escreveu um livro, ele disse, o versículo da minha vida é esse versículo. O pastor Rick Warren, um dos pastores mais famosos que tem aí, ele disse, é nesse versículo que eu descobri o propósito da minha vida. Escreveu milhões de livros sobre propósito. Ele diz, eu entendi o propósito da minha vida aqui. Eu falo, meu Deus, por que esse versículo é tão importante? Irmão, ele é chave para você. Ele é chave para a sua existência, ele é chave para o seu trabalho, ele é chave para o seu casamento, ele é chave para tudo na sua vida. Se você não conhece palavra a palavra, vírgula a vírgula, o sentido desse verso, você está perdendo algo poderoso. E nesta noite eu quero abrir esse nosso encontro de troca, de fortalecimento, de aprendizado mútuo. Só de sentar com o de longe, 1 minuto eu já bebi uma quantidade de coisa. Eu já cheguei no meu quarto e anotei. Eu já comecei a pensar, você vai receber e eu vou receber. Eu já estou aprendendo. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda é o que significa a palavra portanto. Porque se você não entendeu portanto, você não entende esse versículo. Portanto é uma conjunção conclusiva. Portanto é uma conjunção conclusiva. O que significa isso? Ela está fazendo uma oração coordenada. O que significa isso? Ela está emendando alguma coisa. Ela está dizendo, ela está ligando, ele está dizendo alguma coisa que eu falei antes. Alguma coisa falada antes tem que ser compreendida aqui. Portanto, significa logo, por conseguinte, consequentemente, assim sendo, deste modo. Essa palavra, portanto, é a palavra talvez mais importante nesse verso. Se você não entendeu, portanto, você não vai entender talvez o poder desse versículo e algo fundamental para o seu ministério. Portanto, refere-se a todo o argumento do capítulo 15. Onde Paulo, no capítulo 15, fala uma coisa só. Alguns acham esse capítulo até meio chato, de tanto que Paulo argumenta. Talvez seja um dos mais esplêndidos, uma das mais maravilhosas argumentações do apóstolo Paulo. Ele revela a sua genialidade lógica. Ele revela a sua profundidade teológica. Talvez seja um dos textos mais profundos da Bíblia, porque Paulo sai do planeta Terra e ele invade a eternidade. Nesse texto Paulo diz, Cristo ressuscitou, e todos ressuscitarão. Portanto, ele diz, portanto, já que todos ressuscitarão, já que Cristo ressuscitou e todos ressuscitarão, para quê? Para se apresentarem diante de Deus. Para quê? Para prestarem contas da sua vida. Portanto o quê? Já que um dia você morrerá, eu morrerei, o Dilon morrerá, nós todos morreremos, Cristo morreu, como Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar, você vai ressuscitar, como nós vamos comparecer diante de Deus, para quê? Para uma festa? Para uma festa? Não antes da festa. O que vai ter antes da festa? Um
trono, um tribunal, e o que vai ter lá? Uma prestação de contas. Prestação de contas, o dia da prova. Um dia eu e você vamos prestar contas a Deus. E nós vamos prestar contas de como vivemos, por quem vivemos, como investimos a nossa única vida. Esse dia está chegando, já está fazendo barulho. Jesus já está voltando. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Agora presta atenção, uma coisa que eu vou te dizer, talvez você não note, mas você está sendo muito influenciado pelo pensamento da nossa época. Hoje em dia, exatamente como na época do apóstolo Paulo, o pensamento que está por aí, e deixa eu dizer, pensamento pega. Isso chama-se cultura, isso chama a época que a gente vive. Há um pensamento por aí em tudo, e é tão presente que você não nota que esse pensamento entrou e começa a ser o seu pensamento. O pensamento da nossa época é que ao morrer, tudo vai acabar. Pergunta para as pessoas. Meu irmão, as pessoas não falam, mas lá dentro elas pensam: não, quando eu morrer acaba tudo. E na época de Paulo as pessoas pensavam que quando a gente morresse, acabava tudo. Não acreditavam na imortalidade da alma. Acreditavam apenas no que eles chamavam o apagar da chama. Apagou. Você vai lá no seu fogão e fala assim: acabou. Está aceso, apagou. Não acreditavam. E qual que é o raciocínio? Se não há ressurreição, se não há vida eterna, se não há comparecimento diante de um Deus santo, se não há julgamento da vida, então não há prêmio. Ah, que pena, não há prêmio. Ah, mas que bom, não há consequências. Se não há consequências, apenas um nada eterno. Acabou, sumiu. A não matéria, a não existência, acabou. Um buraco negro, um fim, o aniquilamento total, acabou tudo. Não tem prêmio. Ah, que pena. Mas não tem castigo. Oba. Querido, por incrível que pareça, 95% do povo brasileiro diz que é cristão. Mas a maioria do mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, a maioria diz: não há. Minha pergunta: em que você acredita? Pô, pastor, sou líder. Em que você acredita? Sabe, não adianta você me falar o que você acredita. Eu leio o que você acredita na sua vida. Você fala uma coisa, mas às vezes vive outra. Está cheio de cristão que fala que crê na oração, mas não ora. Então não crê. Tem um monte de cristão que diz: Deus é amor, acredita que Deus ama o Odilon, acredita que ele ama o pastor Paulo, ama o Zaqueu, ama aquela moça bonita ali, mas a mim não me ama, porque eu sou uma porcaria. Eu sou tão pecador e eu sou tão insignificante que Deus gosta de todo mundo, mas não gosta de mim. Como? Então tem muita coisa que a gente não fala, mas lá no fundo pensa. Por quê? Porque é a maneira que a gente age. Como você crê? Tem gente que crê na ressurreição, mas não vive como se fosse tê-la. Por quê? Se não há ressurreição, tudo passa a ser relativo, tudo perde a importância, inclusive a fé. Por isso Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé, tudo é vão. É uma bobeira esse negócio de ser crente. Meu irmão, deixa eu dizer para você, se não tem vida após a morte, essa nossa reunião aqui é ridícula. Irmão, isso aqui é um besterol.
Irmão, ir na igreja é a coisa mais burra que você pode fazer. Porque isso, gente, é enganação. Nós estamos adorando um Deus, nós estamos vivendo uma vida que não vai ter depois. Paulo diz, é tudo em vão, deixa de ser bobo. O melhor, dizem as pessoas do mundo, e é isso que o Brasil vive intensamente, é isso que a América vive doentemente, é comamos muito e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. O que é? Aproveita. Aproveita. Porque se não tem eternidade, o traficante que encheu de droga, que vendeu droga para adolescente para comprar BMW, sítio, para fazer churrasco com picanha, favelado vendendo cocaína para os nossos meninos e ficando rico, entupindo droga nos outros, quando ele morrer, puf. E a Madre Teresa, o Billy Graham, ou quem você admire, que meteu a mão nas desgraças, que se negou, que se submeteu à disciplina, a jejuns, a vida santificada, pum, acabou. São iguais. Não fez a menor diferença. E membro de igreja, que vem para a igreja, mas acaba o culto, vai para um motel com a namorada, ou membro de igreja que vem aqui cochila, ou um líder de célula que se matou, fez conferência interna numa quinta-feira, entendeu? Pegou trânsito, nem foi em casa, está de jejum, na hora que morrer, puf. Então, querido, não faz a menor diferença se não tem ressurreição. Mas Paulo não acredita nisso, e ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou, sendo a primícia, ou seja, o que foi na frente, o que abriu a fila, a primícia de todos aqueles que vão morrer. E ele explica que exatamente como aconteceu com Jesus, todos os que morrerem vão no mesmo caminho. Eu, você, é isso que ele argumenta. Todo ser humano, o traficante, o empresário corrupto, o estuprador, o garotão de boate, que depois sai quebrando coisa, atropela operário em ponto de táxi, aí a polícia dá um jeito, o pai molha a mão e ele vai embora, não acontece nada, matou pai de família, não acontece nada, e você fica indignado, ele vai ressuscitar. E ele vai aparecer diante de Deus, e a obra dele vai ser passada lá. E se não tiver um sangue em cima dessa obra, coitado. A palavra de Deus diz isso, todo ser humano ressuscitará e comparecerá diante de um Deus vivo, e vai apresentar um relatório da sua vida, vai dizer, eu vivi assim, foi assim que eu vivi, e nesse relatório vai incluir os comportamentos, as palavras, os feitos, os atos, as atitudes, as crenças. É por isso que Paulo está dizendo para a igreja, portanto, fiquem firmes e não se abalem. O que significa isso? Vamos entender o versículo agora. Paulo está dizendo assim, não caia nessa conversa do mundo. O mundo está falando para você o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, comamos, bebamos. O mundo está falando para você, pense em você, cara. As pessoas estão dizendo que desperdício. O seu parente, o seu pai, sua mãe, seu filho está dizendo, você não está fanático não, pai? Você está ouvindo uma vozinha o dia inteiro, para que tanto? Para que discipulado, reunião de célula, culto domingo, culto sábado, oração de manhã, dízimo? Essa vozinha fica em você dizendo, comamos e bebamos. Recua um pouquinho, capricha mais no seu salário, vai mais no clube, tira umas férias, faz uma plástica, vai fazer alguma coisa bacana. Vamos lá, menos célula, mais academia, mais restaurante. Degusta um vinho com água gasosa. Aproveita a vida, cara.
O mundo fala isso o dia inteiro para você. Você não ouve, mas está aqui. Está dentro de você. Você vê aquele carrão passando, e você com a Bíblia indo para a igreja, você fala assim, eu sou um idiota. Você não fala. Você não fala. Mas lá dentro está assim, eu troco com ele na hora. Ele vira líder de cela, recebe tudo, eu pego o carro dele. Você fala isso na hora, irmão. Não vem com essa conversa não, porque fala. Por que você não se abalaria? O que é a única coisa que te seguraria? Visão. 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 Entendimento da palavra. Isso que eu estou falando com você é a cultura do mundo de hoje. E o que Paulo está dizendo é, não entre nessa cultura. Sério, Paulo está falando, cai fora, cai fora. Mantenha-se firme. E ele diz, existe uma obra do Senhor para você fazer. E isso é a única coisa que vai valer a pena mesmo no dia da prestação de contas. Meu querido irmão, eu falo com meus líderes de célula. Vocês tinham que me trazer todo mês uma caixa de Ferreiro Rocher, que é o que eu mais gosto. Por isso eu estou criando esse bicho aqui dentro, entendeu? Essa bola aqui é um Ferreirão Rocher, um bitelão. Eu estou inchando ele aqui. Porque eu falo com eles, para eu te deixar ser um líder de célula, você tem que me dar Ferreiro Rocher. Para eu mobilizar uma igreja toda para a obra do Senhor, e você ter um ministério seu que cuida direto de vida. Eu não estou falando para você botar vaso, ótimo que tem um vaso. Eu não estou falando para você arrumar cadeira, ótimo que arruma cadeira. Mas eu estou dando a oportunidade a você de cuidar da obra do Senhor, vidas. Aquilo pelo qual ele morreu, as pessoas. Você está indo direto, você vai direto na linha principal. O seu trabalho não é apoio não, é o trabalho direto. Isso é uma coisa maravilhosa demais. Por isso nós devemos ser firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor. Irmão, existe muita coisa boa que a gente pode fazer com a nossa vida. Mas essa coisa boa jamais poderia desviar a gente da coisa melhor. Jamais, eu vou dizer, tem muita coisa boa para fazer e você faz. É maravilhoso trabalhar, eu amo trabalhar, sempre gostei. É fantástico estudar. Eu amava fazer faculdade, fiz mestrado, fiz especialização. Que coisa mais gostosa aprender uma língua. Que delícia você ir em outro país e falar, entender o que os outros estão falando. É uma maravilha. É uma delícia casar. Desenvolver um relacionamento com a pessoa que você ama. Ter intimidade, cumplicidade, amor. Descobrir, mudar-se, mudá-la. É incrível. Ter filho, meu Deus. Aquela bichinha. Te amo, papai. Pelo amor de Deus, tem muita coisa boa para fazer. Todas são importantes. Cozinhar. Fazer uma coisa, pegar um negócio, sai uma arte. Adoro cozinhar. É bom demais. Mas essas coisas boas, que você também está fazendo, não podem tirar a gente da única coisa, da melhor coisa para a qual Deus chamou a gente para fazer. Paulo diz, a obra do Senhor. Meu irmão, como pode uma pessoa que é do Senhor e não está na obra do Senhor? Deixa eu dizer uma coisa, você não é nada especial. Esse tanto de gente aqui como líder, supervisor, não é nada especial não. Você é o normal. Você é o normal. Os outros que não estão na obra do Senhor caíram nessa conversa. E estão fazendo outras coisas, deixando a obra do Senhor. São loucos. São loucos, porque vai chegar esse dia. Então eu pergunto para você, você entende essa prioridade? Você está compreendendo aqui? Ou você ainda está tentado a viver uma vida só de comer, beber, não é? E se alegrar, como ele diz. São duas forças puxando a gente o tempo todo.
É por isso que na hora que você fala, hoje tem célula, dá aquela preguiça. Dá uma preguiça. Não precisa levantar a mão, não. Eu sou líder de célula. Ô, gente, terça-feira à tarde dá vontade de você pular. Eu moro num prédio, dá vontade de pular, sair voando. Porque vai ter célula. Dá trabalho. Por quê? Porque eu queria, sabe o quê? Eu queria ver um jogo de futebol. Comer um sanduichão, botar o pé para cima. Estou morto, exausto. Mas é a obra do Senhor. A gente faz porque gosta, mas se não gosta, faz porque é uma ordem. Porque é a obra do Senhor, irmão. Você entende essa prioridade? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nossa, direto do serviço, foi mal, hein? Desculpa quem está do lado aí. Desculpa, foi mal, né? Levantar o braço aí foi mal. Você sente essa pressão para dar uma parada? Você sente essa pressão? Você sente assim, essa coisa do tipo, eu vou mais um pouquinho. Você pensa que vai servir a Deus durante um tempo? Não, daqui a pouco eu paro, porque aí, não é? Eu vou casar, ou então, meus netos vão chegar, ou, eu já multipliquei 3 vezes, não é? Já dei minha colaboração. Quando acaba a obra do Senhor? Sabe, o que Paulo está dizendo é, fique firme, inabalável. Não perca isso de vista. Viva cada dia como se a ressurreição fosse a qualquer momento, porque é a qualquer momento. Como é que você diz assim, eu não vou servir o Senhor agora, mas vou servir depois? E se não tiver depois? O que você tem feito com toda a sua vida até agora? Quanto você quantifica aquilo que você produziu na obra do Senhor? Quantas vidas estarão diante daquele altar? Milhares e milhares e milhões de milhões, de todas as tribos, povos e línguas e nações. Quantos estarão lá dizendo, foi Ele, Senhor, que me trouxe, foi ela, foi na casa dela que eu me converti, foi o cafezinho dela que me atraiu, foi aquele bolo cheiroso, foi aquele sorriso, foi aquela insistência me telefonando e me enchendo a paciência há 8 meses até eu ir. Foi porque ela foi no enterro do meu filho que eu fui lá. Meu querido, nada é fácil. Mas um dia nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor diz, façam amigos para a eternidade. Que os recebam quando você adentrar nos portais dos céus. Ai daquele que não tiver esses amigos. Ai daquele que não tem gente lá. Na nossa igreja nós temos metas muito claras, fortes. E a meta mais audaciosa que a gente tem na igreja, essa é um desafio todo ano, é que a gente cada ano quer ganhar uma pessoa para Jesus. Todo ano a gente quer ganhar a igreja quer ganhar uma pessoa, toda a igreja. Mas é uma pessoa cada membro da igreja. Cada membro da igreja. Então, se nós somos 12 mil, nesse ano nós temos que ganhar 12 mil pessoas para Jesus. Então, nós fazemos nesse ano 8 dias do amigo. Nossa célula todo mês vai fazer um dia do amigo. E nesse dia do amigo, todas as células vão levar pessoas. 2 pessoas pelo menos em cada reunião. Não crentes, nunca foram. Desses 2 nós estamos jejuando agora, nós estamos agora nos 21 dias de jejum, jejuando demais, para quê? Para que desses 2, todo dia do amigo, um se converta. Isso significa que vão ser quase 20 mil decisões. E nós vamos trabalhar para isso, assim como sendo nosso coração. Sabe por quê? Porque um membro da nossa igreja não pode terminar dezembro, no dia da virada lá, sem poder estar do lado aqui, ó. Esse é o que eu levei para Jesus. Todo dia da virada eu tenho que trazer o meu discípulo, que eu ganhei neste ano. Levei ao batismo, está na minha célula. Irmão, por quê? Porque é a obra do Senhor. É a obra do Senhor. Você tem vivido assim? Você entende esse sentimento de urgência com relação a essa vida? Você ora com fervor pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos,
pela sua escola, pelos seus amigos. Sabe, gente, igreja não é um conjunto de pessoas salvas, não. Igreja é um conjunto de pessoas chamadas. A igreja toda é chamada, para quê? Para a obra do Senhor. Está escrito, portanto, meus irmãos, não deixe essa cultura entrar, não deixe os atrativos, não deixe os desafios, as coisas bacanas de bater recorde. Isso é bom e pode fazer, mas a primeira coisa é aquilo que está escrito, é a obra do Senhor. É a obra do Senhor. E Paulo diz para nós que a maior atribuição da nossa vida é esse trabalho. Não há uma coisa mais importante. Paulo não fala, olha, portanto, meus irmãos, se for conveniente, se for agradável, faça um pouquinho, dedica alguma coisa, dá uma forcinha aí, vai. Dá uma forcinha, ajuda, coopera. Meus irmãos, o texto diz dediquem-se inteiramente. Sejam completamente. E ele usa duas palavras, sempre e abundante. Sempre e abundante. Isso significa com muito, com plenitude. Ou seja, todo dia, sempre, todo dia, choveu, fez sol, aconteça o que acontecer. Quando tiver cabelo branco, as costas doendo, o filho com um problema. Ele diz sempre. Quando for jovem demais, adolescentezinho, 12 anos, papai, eu posso? Pode. Sempre, a vida toda. O Senhor fala, dedique-se à obra dele. E às vezes você olha e fala assim, não, gente, sabe o que é? É que esse apóstolo Paulo, ele é um tarado. Eu não sou muito chegado nesse apóstolo Paulo, porque ele é exagerado demais. Ele era assim meio durão e tal, e continuou escrevendo meio durão. Eu gosto de Jesus. Jesus é amor. Jesus é o bom pastor. Jesus é tão legal. O apóstolo Paulo digo eu, não o Senhor. E muita gente fala, isso é coisa de homem. Aí eu vou lá no Novo Testamento, em João capítulo 4, Jesus diz assim, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais vai poder trabalhar. E ele diz ainda, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores. Sabe como Deus chama você? Trabalhador da colheita. É dessa maneira que Deus chama os líderes de célula. E ele diz, vão, eu estou enviando vocês como cordeirinho no meio de lobo. Ele está dizendo, o trabalho não é fácil não. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, nem saúde de ninguém, não se distraia. E ele diz ainda em João 15, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele diz, vai e faça a obra do Senhor, enquanto é tempo, não poucos frutos, muitos frutos. Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Dallas Willard, escreveu Conspiração Divina, um dos livros mais clássicos aí no mundo teológico. E numa entrevista alguém perguntou assim, professor, o que te deixa mais para baixo hoje em dia em relação à igreja? Eu vou ler para você o que ele falou, literalmente. Ele diz assim, o que mais me entristece hoje em dia é ver que seguidores de Cristo exigem tantos incentivos e adulação para fazer a obra de Deus no mundo. O que mais me machuca é ver pastor tendo que suplicar para que as pessoas compareçam, implorar para que eles realizem seus ministérios, suplicar que eles usem seus dons, insistir para que leiam a Bíblia, suplicar para que orem um pouquinho e deem os seus dízimos. Não deveria ser assim. A motivação de um seguidor de Cristo deveria vir de dentro, onde Cristo está.
puxa vida. Venha na reunião, porque você será, não é? Vai ter cachorro quente. Venha, porque nós vamos fazer um caldo gostoso. Venha, nós vamos sortear um Uno Mille para o líder que for. Venha, porque tem ar-condicionado, telão e vai ter um filme muito legal. Enquanto isso, em partes do mundo, nossos irmãos estão fazendo cela em casinha de adobe. 30 pessoas num espaçozinho de 4x4, com temperatura de quase 50 graus, de pé, sentado no chão, mau cheiro, adorando, lendo um pedacinho de Bíblia surrada, buscando ao Senhor. Meu querido, logo depois da nossa morte, todos nós sentiremos uma grande alegria e uma gratidão, que não vai ter alegria que vai superar. Você vai dizer, ainda bem de termos abundado na obra do Senhor e feliz por ter vivido para Ele. Irmão, você não tem ideia do que vai acontecer naquele dia. Nem eu, a Bíblia diz, ninguém imaginou. É por isso que a terceira parte da minha palavra para você é que o apóstolo Paulo está garantindo uma recompensa. Não aqui, mas lá. Ele diz, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será despercebido, inútil. Todo esforço que você fizer para levar adiante os propósitos de Deus jamais será esquecido, nunca. Não importa se você fez algo grande ou pequeno, visível ou invisível, se foi a obra de Deus, Deus aprecia. Deus aprecia, irmão. Você não precisa ser o campeão, medalha de ouro. Deus sabe se você fez para Ele. Como aquela viúva que dá uma moedinha, Ele fala, eu estou vendo aquela moeda. Eu estou vendo a mínima coisa que o Senhor faz. Não é? Então, meu querido, sabe, eu faço o que eu faço, não para os outros verem, mas eu faço para que o Senhor, Ele veja. A oração que eu oro, a visita que eu dou, o telefonema que eu faço, ninguém vê, ninguém sabe o que eu faço, fora ainda do trabalho que eu estou na igreja, mas eu sei que Deus vê. Ele sabe que Deus vê. Então, meu querido, Paulo diz, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira essa corrida, que vocês ganhem o prêmio. Ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo, faço dele meu escravo, para que depois de tudo, eu receba essa coroa. Meu querido, se você estiver mesmo aqui, na corrida de Deus, na obra de Deus, e se você se esforçar para valer nessa obra, Deus vai dar para você uma coroa eterna, uma recompensa, irmão, que não vai murchar com o pôr do sol, que vai durar para sempre, alguma coisa que nós não temos ideia. Agora, a grande pergunta para a igreja brasileira, para nós crentes, é, nós estamos na corrida certa? Ou no meio dessa vida cristã a gente perdeu o rumo e fomos parar numa outra disputa inútil aí? Será que os nossos melhores esforços estão nessa corrida? Ou a gente está jogando o nosso talento numa outra coisa que não a obra do Senhor? Será que é isso que nós estamos fazendo? Então Paulo está dizendo, não chega ao fim da sua vida, não. Não chega ao fim da sua vida para descobrir que você correu a corrida errada, que esforçou tudo naquilo que não tinha interesse. Ao invés disso, ele diz, mantenha-se firme, nada te abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor. Por quê? Porque no Senhor você vai ter uma recompensa, ricamente recompensado. Se você se mantiver focado, correndo a corrida de Deus, um dia, num piscar e abrir de olhos, assim, ó, pá, quando a gente estiver diante de Deus, você vai dizer, vai valer a pena, valeu a pena. Paulo diz, em quarto lugar, você pode realizar a obra de Deus. Ele te capacita. Ele te capacita. Você tem o dom, você tem a capacidade. E Paulo diz um monte de coisa para dizer para você que Ele te capacita pelo poder do Espírito Santo.
E por último eu termino dizendo para você, nós sabemos qual é a obra de Deus. Muitas pessoas, quando eu falo isso, dizem para mim, mas pastor, qual é a obra de Deus? Eu estou orando, pastor, exatamente para saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou buscando a Deus exatamente ali, pastor. Ele está falando, dedica a obra do Senhor, mas eu quero saber qual é a obra do Senhor. Eu falo, meu Deus, ainda está nessa, nós já sabemos qual é a obra de Deus. Jesus deixou isso bem claro para nós. Ele disse em João 4, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E ele responde, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Qual é a obra? A colheita. E ele diz, e eu vos digo, abram os olhos e vejam. Vejam os campos, estão prontos para a colheita. Qual é a obra de Deus? A colheita. A colheita. Nós estamos vivendo no nosso país, talvez, uma das maiores crises que esse país já teve. Não é econômica, apesar do nosso PIB estar naufragando. Não é a crise industrial, apesar da nossa indústria ter sido sucateada. Não é nem a crise moral, né? Nosso país se pulou numa imoralidade nunca vista. Nem a crise da violência, é a crise da esperança. Nosso povo abateu, sentiu o golpe. Porque nós imaginamos que agora a gente ia e de repente a gente vê que a gente está afundando. Ontem a última agência, né, de crédito disse que o nosso país é uma furada. Não invista lá que você vai perder dinheiro. É isso que ele diz para todo mundo que tem dinheiro nesse planeta. Não põe dinheiro no Brasil, você vai perder. E nós aqui, querendo ir embora para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Já tem gente querendo até ir para a Argentina. Aí é duro. Irmãos, eu olho com outros olhos. Eu acho que Deus está preparando essa terra para a maior colheita que já houve. Irmão, o brasileiro está pronto para ouvir o Evangelho. Irmãos, nós temos colhido tanta gente, é tanta gente. Vocês não têm ideia. Nosso prédio mais antigo, onde ficam os gabinetes pastorais, outro dia começou um barulho lá na porta. Quase na frente, uns 3 quarteirões, tem uma escola pública. Meninos do 2º grau, não é assim que chama mais, mas sei lá como é que chama hoje, mas eu chamo 2º grau. 1º, 2º, 3º ano, não é? Antes de entrar na faculdade. No intervalo, eles têm um intervalo de 20 minutos, eles saíram de lá, conseguiram falar com a pessoa para deixar dizer ele que eles iam na igreja. Bateram lá, nenhum crente. Bateram lá e falaram, tem algum pastor aqui? Uns 20 moços. Tem. Para quê? Nós queremos converter. Vocês já viram isso? Nós queremos converter. Você pode orar pela gente? Nós queremos converter. Eu falei, mas por que vocês querem converter? Um disse, eu não aguento mais isso na minha casa. Eu não aguento mais esse vazio. Eu não aguento mais essa escola. Meu querido, Deus mandou um fogo nessa nação. Está pesando a onda em cima dos brasileiros para amadurecer rápido. Deus botou como se fosse jornal numa mão, para uma mão amadurecer rápido. Esse fogo que está ardendo aí é para o Brasil acelerar, porque é a colheita. É a colheita, e nós não vamos fazer a colheita se não for através das células, capilarizadas em todos os quarteirões, em todos os prédios, em todos os lugares. Você não consegue bater na porta mais para evangelizar, você não consegue. Os mormons fazem isso. Os mormons fazem isso. O mormonismo cresce 14% no mundo. O evangelho nosso cresce 7,6%. Você está preocupado com o islamismo cresce 2,4%. Nós estamos dando de pau no islamismo, nós crescemos 3 vezes mais. Mas o mormonismo cresce 14% ao ano. Sabe quantas visitas eles têm que fazer na porta para ganhar um mormon? 1000 visitas. 1000 casas para um interessar. Mas sabe o que eles começaram a fazer 18 anos atrás? Células. Sabe quantas
Quantos mormons precisa para ganhar um novo mormon numa célula? 2. Eles estão crescendo absurdamente. Eles precisam de 2 visitantes na célula dele para fazer um mormon. E eles só trabalham assim agora. Meu irmão, nós vamos ganhar o mundo multiplicando célula. Qual é o nosso trabalho? Liderar uma célula. Liderar uma célula para quê? Para comer pizza, para conversar, para bater papo? Não. Para nos edificar, para termos comunhão e relacionamento, mas para evangelizar e discipular estas pessoas. Nós não podemos ter um mês numa reunião nossa que nós não trouxemos pessoas. Eu entendo como nossa célula vai ter 1, 2, 3 reuniões e na 4ª todo mundo vai trazer um amigo. Eu não entendo. Nós temos que pregar o evangelho, porque esta é a obra. O Senhor disse para nós, e por isso Ele diz: portanto, vão e façam discípulos. Essa é a nossa obra. Então o Senhor diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Portanto o quê? Já que logo, logo nós vamos morrer, num instante nós vamos morrer, mantenha-se firme, não cai na conversa, come e bebe. Não vai para o mundo, não entra nessa cultura materialista. Não é esse o meu chamado. Mantenham-se firmes, sejam sempre dedicados, sempre e muito, intensamente dedicados. Ah, mas tem uma reunião de discipulado, amém. Tem oração cedo, glória a Deus. Vai me ajudar a quê? A fazer a obra do Senhor. Porque quando eu chegar, tendo feito a obra do Senhor, meu irmão, eu vou ganhar muito. É tempo de colheita. É tempo de colheita. É tempo de colheita. Está na hora de colher, meu irmão. Todo dia é dia de colheita. Toda hora. A história, não é, do livro de Ruth é a história da colheita. Pensa, meu irmão. Aquela mulher ficou viúva. A sogra ficou viúva, a cunhada ficou viúva, todo mundo, uma desgraça bateu na família. Imagina, 3 homens morrem, 3 mulheres viúvas. Uma vai embora, ficam 2 sozinhas, sem comer, sem INSS, sem pensão, sem nada. Elas não têm ninguém nem nada, pobre. Tiveram que caminhar de volta para a terra dela. Diz o texto, que quando Ruth, com Noemi, chega em Israel, está escrito lá, e era tempo de colheita. Capítulo 1, pode olhar lá. Meu irmão, onde você for na sua vida é tempo de colheita. Entrou na universidade, está escrito lá, aqui é tempo de colheita. Chegou no hospital, é tempo de colheita. Foi fazer a unha, é tempo de colheita. Entrou na oficina, está esperando o carro, é tempo de colheita. Está na academia, é tempo de colheita. Toda hora é tempo de colheita. Ruth estava vestida de preto, chorando a sua viuvez. E ela ficou em casa, em casa, em casa. Ela falou: ô Noemi, quer saber? Eu vou colher. A lei não diz que eu posso pegar os restos que cair? Eu vou pegar então. E ela começa a pegar o restinho. Eles veem ela triste, de luto, fala, coitada, eles começam a deixar um pouco lá. E eles vão deixando, e Boaz manda, deixa um pouco mais. E ela começa a vir para casa com mais. E a sogra dela fala, poxa, mas você está colhendo bem. Tem uns presentinhos lá, algumas coisas lá para mim. Meu querido, o Senhor diz, aquele que participa da colheita, colhe frutos para a sua vida. Meu irmão, você dedica a obra do Senhor, Deus vai te recompensar nesta vida. Deus vai recompensar você nesta vida. Ruth já começou a colher mais, ela já começou a prosperar. Deus vai prosperar você, acredite, tome isso por fé. Deus vai abençoar sua casa, seu casamento, seus filhos, sua saúde. Deus vai abençoar você aqui. Mas o texto diz, e colherá frutos para a vida eterna. É a recompensa. E o que aconteceu com Ruth? Aquele Boaz ficou encantado, olhando aquela mulher que eles falavam, tem uma lá que é viúva e ela trabalha, viu? O que aconteceu no final? Aquela pobre mendiga que pegava o resto que caía, pouco tempo depois estava casando com o dono de tudo. Não é o que espera a gente? As bodas do Cordeiro? Nós não seremos a noiva ornada de boas obras, que chegaremos diante do Senhor para uma grande festa?
A fazenda não vai ser toda nossa? Os que nos chamam de coitada não vão nos chamar de senhora depois? O Senhor não diz que nós não seremos cauda, mas seremos cabeça? Ele não diz que essas bênçãos virão sobre nós? Há uma recompensa, meu amado. E portanto eu quero dizer para você, nós vamos aqui nesses dias conversar um pouco, mas eu queria de uma coisa só, com muita liberdade. Eu digo aos meus líderes, como eu estou dizendo para você, não é favor nenhum nós sermos líderes na casa do Senhor. Nós temos que levantar a mão todos os dias que o Senhor iluminou um pastor para dizer: pastor, divide o ministério conosco. Pastor, reparte a obra do Senhor conosco. E ele fala: toma, eu lhe dou o ministério, eu te faço pastor como eu, toma. Pôs a mão sobre você e te ungiu um líder, te deu uma casa, te deu uma autoridade, te abençoou e diz: abra a casa, abra a casa, abra a casa. Irmão, é um privilégio. É um privilégio que Deus deu essa visão. Não é nenhum favor, é um privilégio. Porque você não imagina o que você está acumulando lá. Você não imagina. Você não imagina a herança que você está acumulando para os seus filhos. Porque hoje você dedica na vida do filho dos outros, na família dos outros, e Deus está cuidando da sua família aqui. E você vai ver o casamento do seu filho, você vai ver a profissão do seu filho, você vai ver, você semeia, o seu filho colhe. Essa é uma lei de Deus. Nossos melhores esforços, nossos recursos têm que ser aplicados na obra do Senhor de uma forma constante e abundante. A motivação, irmão, tem que ser interna. Não precisa chamar, não precisa dar cachorro-quente nem prêmio. Não tem que ganhar tapinha, coroa e medalha. Minha medalha está no céu. Meu Deus está vendo. Pode ser que um dia meu coordenador nunca me cumprimentou. Pode ser que até meu pastor não notou que eu multipliquei, que a minha célula está cheia. Não é? O outro é que foi dar testemunho, mas aqui dentro eu estou. Ele está vendo. Ele viu aquele que converteu, ele viu aquele homossexual que foi livre, aquele drogado que parou de usar droga, porque está lá na minha célula. Não deixa que os valores materialistas dessa sociedade doida desviem o trabalho. Se você mantiver o foco, meu irmão, você será ricamente recompensado. Não tenha medo de não ser capaz, porque a capacitação vem do mesmo Deus que ressuscitou e ressuscitará. Esse poder de ressurreição, Paulo diz, é o que você tem para liderar. E não se distraia, porque nós somos chamados para uma coisa só: fazer discípulos. Vamos ficar de pé, por favor. Eu olho aqui, eu pergunto: quantos são líderes de célula aqui? Pode levantar sua mão. Eu vejo um mar de pastores. Eu vejo um mar de obreiros. É um privilégio. Você tem um privilégio. Você é nosso colega de ministério. Você lida direto com o fim da obra do Senhor, vidas. E eu sei que não é fácil, por isso que eu estou te falando isso. Mas eu chamo você. Deus não pede algo que a gente não é capaz de fazer. E eu quero que você decida agora no seu coração em que corrida você vai correr sua vida. A corrida que vai te dar uma coroa deste mundo, a coroa da beleza, a coroa do sucesso, a coroa da fama, a coroa da adrenalina, de um prazer legal, a coroa do exterior, a coroa do dólar, a coroa bacana, que não tem nada de mal, mas não é ela que eu corro atrás, ou a corrida do Senhor, que vai te dar a coroa incorruptível. Sabe, eu falo isso, irmãos, assim, debaixo de experiências muito duras, porque está na época que a gente já está perdendo parentes. Nesse ano que passou agora, eu perdi um parente assim, muito chegado. Mas foi assim, ó, já fui. E eu percebo como a vida faz assim, ó.
Eu vou quase chegando lá pelos 60 anos, não é? E eu falo, gente, passou tão rápido. Eu tenho tão pouco tempo ainda para servir o Senhor. Você é jovem. Ou talvez não. Às vezes até mais velho do que eu. No tempo que nos resta, nós não sabemos que hora vai tocar a trombeta. Você deve fazer muitas coisas. Cuidar daquilo que Deus te deu, sua casa, sua família. Mas tem uma coisa que é acima de tudo. É a obra do Senhor. E eu nesta noite eu quero chamar você para essa conversa séria. Sabe, irmão, eu conheço todos os métodos de célula. Eu lidero um movimento de muitas igrejas. Talvez você esteja preocupado assim, o pastor precisava me treinar mais. Talvez é porque eu não peguei ainda o MDA direitinho, ou talvez é porque o meu discipulador não é tão bom, ou talvez ainda eu ache que está faltando uma determinada unção, ou porque eu ainda não aprendi João 3,16, e a gente fica olhando o método. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o sempre e abundante. O que faz a diferença é a atitude do líder. Sabe, irmão, não é o pastor que faz as ovelhas. São ovelhas dedicadas à obra do Senhor, que levantam mundialmente um grande pastor. É quando você decide dizer o seguinte: Deus está usando o meu pastor para dar direção, vamos fazer ele um grande pastor. E você se une para dizer: o que ele mandar a gente vai fazer. Pastor, nós estamos com você, o que você falar nós vamos. E de repente vocês vão ver esse homem levantando, todo mundo dizendo: o que aconteceu? Ele fala: eu arrumei uma turma que resolveu obedecer. Meu irmão, aquilo que você fizer pelo Senhor, Deus está vendo. Então eu gostaria que a gente, começando aqui a nossa conversa, a gente tivesse consciência de que eu não faço nenhum favor. Pelo contrário, Deus me faz o favor de me deixar servir. E eu queria muito que você pedisse a Deus para te dar isso, para passar isso para você, essa tenacidade, esta perseverança, esta convicção, um espírito que nunca desanima. Sabe, os pastores que me conhecem, as pessoas que trabalham comigo, a minha esposa fala comigo: Paulo, eu não consigo te entender. Como é que você não cansa? Como é que você nunca para? Como é que você não diminui? Como é que todo dia você quer mais? Que hora você vai curtir? Eu falo assim: está chegando a hora, mas não vai ser aqui não. E sabe, irmão, o segredo da gente nunca desanimar é não tirar o olho do Senhor, da obra e da recompensa. Não, é isso que faz a diferença. O que faz a diferença numa igreja é a atitude dos seus líderes. Eu não estou aqui passando em branco, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Você está enfrentando lutas? Sua célula não está bem, pouca gente, não conseguiu multiplicar faz algum tempo. Toda hora tem um pensamento dizendo: eu acho que eu vou dar uma parada, eu estou desanimado, eu acho que eu vou dar uma parada. Bem, eu venho aqui para dizer para você: não faça isso não. Não saia dessa corrida. Não saia. Não saia. Não saia dessa corrida. Está na televisão agora, em época de Olimpíada, a história daquela mulher, não é? Que todo mundo está falando o nome dela. Uma canadense que vai andando assim para a linha de chegada, os médicos ali, ela vai cair. 5 horas depois que a corrida já tinha acabado, ela ainda está vindo. Mas ela disse: eu não vou parar. Sabe, pode ser que está doendo o pé, pode ser que lá em casa não está bem, pode ser que você está enfrentando uma situação financeira, mas você vai dizer: eu vou cruzar a linha de chegada. Deus me deu algo e eu vou completar esta obra, porque a minha comida é fazer a obra do Senhor, completá-la. Vamos orar a Deus? Eu queria que você levantasse suas 2 mãos para os céus. Eu queria que você soltasse bolsa, Bíblia, e levantasse as 2 mãos, porque isso é rendição, é entrega. Eu quero chamar você. Sabe, eu tenho pedido a Deus hoje para abrir seus olhos, para você ver a eternidade. Eu queria que você pudesse ter um vislumbre do céu, que você tivesse uma visão de quanto o tempo é curto,
de como você tem tão pouco tempo para ainda fazer esta obra. Há muito chão a recuperar, há muito ainda a avançar. E eu queria que você levantasse as suas mãos e dissesse: Senhor, eu entrego toda a minha vida para a tua obra. Faz de mim um líder firme e inabalável. Eu recebo através desta palavra firmeza. Eu recebo estabilidade, perseverança. O Espírito que está sobre mim é um espírito de perseverança. Eu não pararei no meio do caminho. E eu recebo pela fé a minha plena capacitação para completar a obra do Senhor. Deus, eu declaro o meu completo compromisso com a grande comissão. A grande comissão é uma ordem, é a obra da minha vida, e eu me comprometo a ganhar almas, a cuidar delas e fazer dela discípulo. Que faça discípulo, que faça discípulo. Faz de mim um líder, um treinador de outros líderes, um ganhador de almas, um treinador dos outros ganharem almas. Eu recebo a unção da multiplicação. Eu recebo visão da obra de Deus. Eu recebo o poder da ressurreição. Eu completarei a obra do Senhor e receberei das mãos do Senhor a minha recompensa. Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. O Senhor é a minha prioridade. Esse é o propósito da minha vida, cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém hoje aqui que está precisando de um renovo? Está na minha cabeça desde que eu estava vindo para cá, conversando com o Zaqueu, estava na minha cabeça, não é, de que nós podemos mutuamente nos fortalecer. Se você está cansado, precisando de ânimo, encorajamento, renovo espiritual, a sua célula precisa de uma mexida, uma revitalizada, eu queria fazer uma oração por você, impor na mão sobre você, para você receber algo de Deus, de excelência. E se for esse um líder de célula que quer assim um fertilizante na sua célula, ver sua célula crescendo, sai do seu lugar, vem aqui para a gente fazer essa oração. Líder de células, se você está vindo aqui desse jeito, depois dessa palavra dura desse jeito, e esse tanto de gente vem aqui, é porque vocês vão receber então, olha, mas vocês vão receber uma força. Gente, mas sua célula vai ficar maravilhosa demais. Que é isso? Eu já falei com você, abrir no meu coração. A gente desanima mesmo, cansa mesmo. Às vezes o sentimento de fracasso, de achar que a gente não sabe fazer, de que os outros não gostam da nossa célula, umas pessoas ruins que vão lá para a nossa célula, não é? A coisa não andou bem, o desgaste que a gente fica, a falta de reconhecimento, tudo isso ataca a gente mesmo. Eu sinto igualzinho você, igualzinho, eu sou líder de célula, igualzinho. Tem dia que eu tenho vontade de desaparecer. Sabe o que eu faço? Eu vou lá no Senhor, fecho meus olhos no meu cantinho, e eu lembro aquele dia que botaram a mão na minha cabeça, que meu corpo tremeu todo, que uma unção veio sobre mim. Eu começo a ver que eu recebi aquela unção, e o Senhor falou para mim, conforme está lá em 1 João capítulo 2, verso 7, que a unção que dele recebeste permanece em vós. E eu lembro que a unção está sobre mim, e ela não foi embora, e ela começa a voltar. Ela começa a voltar.
Vocês já foram ungidos líderes de célula. Um dia alguém orou por você, ungiu você líder. Essa unção permanece. Ela deu uma enfraquecida, mas é chamar, ela borbulha de novo. Ela borbulha demais. Então eu vou chamar agora. Você é um vaso, está lá no fundo da água. Você é igual um poço. É o poço de Jacó. A água desceu. E aqui de cima eu vou começar a chamar. Vem água, vem água. Ela vai começar a borbulhar, vai começar a subir. Vem água, vem água, vem água. O poço que secou, o poço seco vai subir a água. E eu estou vendo a água subindo, e está enchendo. E está vindo lá, e está borbulhando no meio das pedras, passando pela camada de areia. E agora está subindo. E ela vai subir, subir, seu poço vai encher. O poço da unção vai encher. Feche seus olhos e veja a unção subindo. Venha a unção, venha, venha. Venha a unção, suba de novo. Suba a unção, suba. Suba do coração, suba. Suba lá do íntimo. Vem, das águas vivas fluirão do seu interior. Venha, venha. Suba, 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 suba. A unção está subindo. Eu chamo a unção. Como pastor eu chamo a unção. Venha, líder, você tem a unção. Ela está lá embaixo, venha. Baixou o nível, o Senhor vai encher de novo. Suba, suba a unção, transborda. Sai pela boca. Comece a glorificar o Senhor. Comece a declarar que você tem a unção. Eu recebi a unção permanece sobre mim. Unção de liderança, unção de frutificação, unção para ganhar almas, unção para treinar pessoas, unção carismática que atrai as pessoas, unção de simpatia, de amor, unção de carisma. Vem, vem, vem. Suba a água, transborda, transborda, transborda. Senhor, nós levantamos as mãos sobre esses líderes e pedimos ânimo, coragem. Pedimos sobre eles frutificação abundante, alegria de servir, células vigorosas, células comprometidas, membros de células que não cabem mais nas salas. Senhor, eu venho chamar multiplicações, 2 em 2016 para cada um aqui, Senhor. 2 multiplicações, uma até agosto e ainda em dezembro outra multiplicação, porque não vai caber de gente. Senhor, eu chamo uma multidão para estas células. Eu chamo células de 15, 18, 20 pessoas. Pessoas comprometidas, convertidas, que oram, que ajudam, que dizem: meu líder, eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu vou trazer, eu vou convidar, eu vou com você, eu vou dar o estudo, eu vou fazer a visita. Oh Deus, eu chamo a existência, pela fé, células avivadas, poderosas e abençoadas. É Deus, eu abençoo, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, o Senhor da igreja e a unção do Espírito Santo. Todos esses líderes e todos os demais recebam essa unção em nome de Jesus. Firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Sua recompensa está embrulhadinha e vai aumentar ainda, e você vai deslumbrar. Você vai ser rico demais, você vai ser incomparável, porque dedicou a obra do Senhor. Amanhã a gente encontra, vamos conversar outras coisas, vamos ver o que Deus vai nos dar. Obrigado.